Aras se reúne agora com Forças Armadas após o ataque de Alexandre de Moraes. A PGR não vai deixar por isso mesmo a ação de Alexandre de Moraes, considerada por todos os juristas inconstitucional. A PGR decidiu se reunir com as Forças Armadas após o ataque surpresa que recebeu de Alexandre de Moraes em uma ação não notificada a Augusto Aras, que foi contra empresários de cunho bolsonarista. O Aras decidiu se reunir então com as Forças Armadas e está discutindo o papel das instituições. O Procurador-Geral da República se reuniu com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e com a cúpula das Forças Armadas. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o encontro de Aras com o comando das Forças Armadas teve como finalidade a discussão do papel das instituições. A reunião teve duração de 1 hora e foi realizada no Ministério da Defesa um dia após o ataque de Alexandre de Moraes aos bolsonaristas e ao governo Bolsonaro, e também a liberdade que estes empresários teriam de dizer o que pensam e o que sentem a respeito dos ministros. Também participaram do encontro o comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, o comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, e o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior. O compromisso aconteceu um dia depois da audiência de Paulo Sérgio Nogueira com Alexandre de Moraes, e na Corte Eleitoral, o integrante do governo foi recebido para tratar da colaboração dos militares no pleito deste ano. O Ministério da Defesa e representantes das Forças Armadas fazem parte da comissão externa que faz a inspeção dos equipamentos da urna eletrônica. Os militares vêm reivindicando nos últimos meses maior participação no esforço de transparência eleitoral. As principais reivindicações do Ministério da Defesa para a eleição deste ano são a realização de um novo teste público de segurança, a promoção de um teste de integridade com a participação de eleitores e a auditoria independente da totalização dos votos. Augusto Aras teve a sua agenda com os militares um dia depois do episódio de tensão entre a PGR e Moraes, motivado pela operação da Polícia Federal contra empresários bolsonaristas, defensores do governo e que sim opinam sobre o que pensam dos ministros do Supremo Tribunal Federal e rejeitam a esquerdalha no governo. O chefe do Ministério Público Federal alegou ter tomado conhecimento da ação policial apenas na manhã da terça-feira. Horas depois da manifestação de Aras, Moraes tentou dizer que ele foi intimado sim e recebeu uma intimação, mas Aras deixou mais do que claro que a articulação de Moraes foi até uma salinha que poucamente é usado pelo Procurador-Geral da República e que está dentro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a intenção, nós sabemos que era a de que Aras não recebesse a tempo de tentar impedir a operação. A PGR criticou a ação autorizada por Moraes e declarou o seu total desconhecimento. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, criticou também a atuação de Moraes do Supremo no ato autorizado pelo juiz contra os empresários e mostrou claramente que a PGR não engoliu a articulação de Alexandre de Moraes e que já está atento a as articulações dentro do Supremo Tribunal Federal e do TSE também. Em uma manifestação enviada ontem à Corte, Lindora observou que Moraes passou por cima da PGR. Sim, em uma manifestação enviada à Corte ontem, a Lindora observou que Moraes passou por cima da PGR. Isso porque o ministro permitiu que a Polícia Federal cumprisse mandados judiciais sem informar o Ministério Público Federal.
é absolutamente inviável que medidas cautelares restritivas de direitos fundamentais, que não constituem um fim em si mesmas, sejam decretadas sem prévio pedido e mesmo sem oitiva do Ministério Público Federal, argumentou Lindor Araújo. Ora, é o parquê quem deve verificar a necessidade, utilidade das medidas cautelares. Lindor ponderou que o ministro deveria ter colhido manifestação prévia da PGR por ser o órgão responsável por conduzir investigações perante o STF. A vista prévia e integral dos atos é imprescindível imprescindível para que o Ministério Público forme sua convicção sobre os fatos, sustentou a vice da PGR, até mesmo para poder analisar a legalidade e viabilidade das medidas representadas e, sendo o caso, requerer diligências relevantes à coleta de elementos informativos. No documento, a vice-PGR ressalta que mais uma noite de violência. Eu sei que você é ele. Só pego. que não há nenhuma autoridade com foro privilegiado que justifique a tramitação deste caso perante o Supremo e afirma que a decisão de Moraes se baseou apenas em reportagens publicadas na imprensa sobre os diálogos dos empresários sem diligências prévias. Não se verificam quais seriam os elementos já colhidos na investigação em curso que corroborariam a necessidade das medidas constritivas adotadas. Em curso, uma vez que na decisão menciona-se apenas reportagem veiculada em site de notícias, explicou a vice-procuradora. Por fim, ela solicitou ao ministro acesso à investigação que apura uma suposta articulação de golpe, entre aspas. A Lindor Araújo também não está perdendo tempo e foi para cima de Alexandre de Moraes diante desta articulação que aconteceu dentro do Ministério Público, dentro do STF, contra o Ministério Público Federal, desrespeitando a ordem hierárquica. Isso é muito grave e Augusto Aras precisa tomar um posicionamento, sim. A reunião com as Forças Armadas já aconteceu, a alta cúpula das Forças Armadas, juntamente com o PGR, estavam reunidos e foi exatamente a reunião após a articulação de Alexandre de Moraes que envergonhou mais uma vez dentro do Supremo Tribunal Federal e do TSE. É por isso que você tem que compartilhar, que você precisa denunciar e vamos juntos em defesa do Brasil, porque a informação aqui não para e o Brasil precisa saber de toda a verdade. E eu conto com você para nos ajudar a compartilhar essas notícias e levarmos sempre a verdade por todo o Brasil. Compartilhe, denuncie e comente. Vai ter limpeza geral no seu estado? Vai ter limpeza geral no Brasil, no Congresso, e isso vai ser resultado da nossa luta. Por isso, compartilhe estas notícias.